Olá, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Pod Agro. Hoje a gente recebe o Bruno Moreira. O Bruno é pós-graduado em gestão de negócios com mais de 15 anos de experiência em gestão comercial, planejamento e gestão financeira em empresas de geração e distribuição de energia, bem como no setor de óleo e também de gás. Que bom ter aqui você com a gente, Bruno. Muito obrigado, é um prazer. Moraes, mais um convidado de peso, né, com um grande currículo, e para a gente falar sobre as energias renováveis, no agro, principalmente a energia solar, mas não só a energia solar, falar de futuro, de sustentabilidade e de muito que a população não conhece, principalmente quem está no agronegócio, né, Bruno? Na verdade, nós estamos aí constantemente discutindo a questão das mudanças climáticas, e isso passa obrigatoriamente, a própria Lei Nacional das Políticas de Mudança Climática, ela já traz a questão da transição energética. O que seria essa transição? Seria você diminuir o consumo dos combustíveis fósseis, principalmente, e passar para energias limpas, né? E o que a gente está vendo, né? Agora tem uma nova medida provisória aí, a medida provisória 130... 1.300. 1.300, faltou um zero só. Só um zero. 1.300, 2025, que ela vem, na verdade, na contramão, pelo que eu vejo. Sim. E aí, assim, eu vejo que o governo, ao invés de incentivar, ele está fazendo mais um mecanismo de dificultar ou, pelo menos, gerar uma insegurança para aqueles que vão investir nesse mercado, né, Bruno? Primeiro um prazer, agradecer vocês mais uma vez aqui por me receber, explanar um pouco sobre a transição energética num cenário como um todo, não somente no agronegócio, mas aqui em Goiás focado muito no agronegócio, no desenvolvimento dessas energias renováveis, como vocês falando muito bem, a gente começar a mudar essa fonte, essa matriz, que são os combustíveis fósseis, que são anos aí, décadas, centenas de anos que a gente vem utilizando esses combustíveis fósseis, e já está mais do que na hora da gente mudar, olhar um pouco mais para o setor mais renovável. E falando um pouco melhor sobre essa medida provisória, de uma forma geral, o setor enxergou ela como ações para uma popularidade. Sim. Vamos dizer assim, né? Porque os principais pontos da medida provisória são dois. É você aumentar o número de pessoas que têm direito à tarifa social, tá? Até antes você tinha descontos progressivos, né? E hoje você tem ali pessoas que consomem até 80 kW. É claro que tem certos critérios para essas pessoas terem esse direito, mas você, bem ou mal, você aumenta essa base. Então, pessoas até 80 kW pagam zero de energia, e a partir de 80 kW elas continuam tendo desconto numa parcela da tarifa que se chama CDE, tá? Sim. Só que... É dividida a conta. Perfeito, entendeu? Alguém paga a conta. Exatamente. Não Esse existe dinheiro almoço de não cai do graça. céu, né? O dinheiro não brota. Ele é dividido, ele é rateado por todos os demais consumidores. Assim como quando você tem o famoso furto de energia, quando você tem aquela pessoa gato, né? que furta ali, o famoso gato, essa conta ela não fica para ninguém, né? A distribuidora compartilha, né, rateia todo esse custo entre os demais consumidores. Então, a medida provisória, ela veio numa situação de que alguns pontos da medida provisória do texto ainda não foi aprovado, tá? Ainda está em discussão, ainda vai entrar em discussão no Congresso, ainda para depois passar no Senado. Só que alguns dos pontos que é a parte da tarifa social já foi aprovada, isso não muda, tá? E em questão do setor renovável, um dos pontos principais, né, é que hoje, há um tempo atrás, o setor renovável ele teve incentivos para você desenvolver mais no país. E os incentivos, eles passam, sim, por alguns subsídios, né? Que é um menor pagamento de impostos na aplicação daquela tecnologia. E uma das possibilidades dessa medida é você retirar esse subsídio, o que sim encareceria, o que sim traria um atraso para você desenvolver melhor essas tecnologias aqui no nosso país, sem dúvida. E eu vejo assim, tá tão paradoxo, vamos dizer assim, hoje esse tema, que uma fácil pesquisa que você fizer na internet, você tem uma notícia falando da medida provisória, que ela está sendo chamada de medida do fim das placas, né? Porque vai dificultar
E não é só imediato. O que que ocasionou, que eu vejo? Uma insegurança. Porque, como o Bruno mencionou, toda empresa e também todo investidor, ele trabalha com números, previsão e prazo. Né? Então, ele tem que saber quanto que ele vai investir, o período que ele vai ter para ter essa economia, no caso, energia e economia, para ter o retorno, para passar a ser vantajoso, porque hoje não é barato você fazer uma instalação, mesmo pequena ou de grande porte, vamos dizer assim. Sem dúvida. Aí fala dessa forma, que está tendo, ele cria essa medida provisória, fala que, e aí ele vem e fala, olha, nós estamos tendo um problema, que nós estamos tendo excesso de produção de energia eólica e energia fotovoltaica. Está tendo excesso, então pode gerar um colapso. Só que aí, logo em seguida, pesquisa, assim, são notícias do mesmo canal de comunicação, de jornalismo, da grande imprensa, não vou falar nem, né, que é nenhuma página exclusivamente de internet, é de um canal grande. E logo em seguida vem, o governo vai implantar a partir de outubro a bandeira vermelha tarifárica. Perfeito. Ou seja, nós vamos pagar mais caro. Peraí. Então, tá notório, e eu acho que é o que o Bruno comentou, e eu vou ir além, de uma medida populista e que não atinge o resultado, nem o resultado ambiental. Porque antes se falavam que o Brasil era o grande de energia renovável, mas a gente usava as hidrelétricas. As hidrelétricas, o impacto ambiental é muito grande. Então, assim, hoje nós temos mecanismos para fazer, e o governo, ao invés, em plena pré-COP, que vai discutir as mudanças climáticas, o governo causando medida que está prejudicando a produção limpa. Eu ia até perguntar isso para o Bruno, o que a gente vai levar para a COP sobre energias renováveis, né? Sobre a geração de energia limpa, sobre o futuro da energia elétrica no Brasil, por exemplo? Olha, sem dúvida, eu acredito que vai ser muito discutido lá na COP, muito o que o colega acabou de mencionar sobre o paradoxo que a gente está vivendo aqui no Brasil, que é o seguinte: nós temos um potencial absurdo de gerar energia renovável. Se você tem energia, você tem desenvolvimento, você tem capacidade de indústrias contratarem mais, você tem geração de emprego, você tem uma linha de produção mais barata, mais eficiente. Só que, ao mesmo tempo, você tem a bandeira tarifária nível 2 sendo utilizada. E por que está acontecendo isso? Porque, como bem falou o colega, uma grande empresa, ela tem um planejamento dela de 3, 4, 5 anos com o resultado. Um acionista, ele espera resultado, né? Ninguém trabalha de graça. E nesse resultado, ele trabalha com os contratos fechados para vender uma energia. Só que, dentro do mercado livre, né? O mercado livre é um mercado para grandes indústrias que consomem energia. Você não tem a necessidade de, por exemplo, de estar no mesmo local onde o seu gerador de energia está. Você pode ter completamente uma usina solar lá no Nordeste e você ter uma indústria teoricamente consumindo essa energia lá no sul do país. Você está no mercado livre. Dentro do sistema interligado nacional, você compensa uma coisa pela outra. Só que na matemática não está acontecendo isso. Muitas usinas estão lá no Nordeste, onde tem muita incidência solar, gerando muita energia, e por falta de planejamento, não somente desse governo, vamos ser justos, mas de muitos governos passados, nós não temos como escoar toda essa energia, não temos linhas de transmissão suficientes para trazer toda essa energia para onde é a maior carga, que é aqui, no Centro-Oeste, que é no Sudeste, que é onde está... Então, as empresas, as indústrias. As grandes indústrias, e principalmente o agronegócio. O agronegócio no Centro-Oeste, por isso que o Centro-Oeste, Goiás, tem sido o estado que mais tem crescido. Você pensa quanto consome um pivô numa irrigação, numa fazenda, um silo, sabe? É muita energia que necessita quando você tem muita energia num canto sendo gerada e uma demanda muito grande necessitando dessa energia e nós não temos como escoar. E aí o que acontece é isso. Preciso de energia aqui para eles. Só que quem vai gerar? Termoelétrica. Porque as hidrelétricas, que é a nossa maior matriz, a gente já ouve muito falar assim, os reservatórios estão baixos. Por quê? Porque não... Exatamente. E aí, quando o reservatório está baixo, precisa ligar a hidrelétrica, quando nós temos um montante enorme de energia sendo gerada através das renováveis. Então, acho que lá na COP isso vai ser muito discutido em relação a por que o Brasil sempre
é aquele foguete que não sai do lugar. Que né? é sabotado. Que é muito potencial, muita força, mas na hora de pegar no tronco... Por que não sai do lugar? Ah. Nesse setor, né, que é o que você domina, por que não sai do lugar? Sem dúvida... Falta de planejamento. Você já falou que um deles é a questão da política pública, que vem de vários governos que não pensaram nisso. Perfeito. Mas só isso também? Assim, se você parar para pensar de um modo de vista geral, macro, né? Eu acho que tudo tem fase de amadurecimento. E a população vem passando por essa fase. As pessoas não entendiam muito de energia solar há 5 anos atrás. Hoje as pessoas já estão bem mais educadas sobre. Então, mas ainda não é suficiente. Ainda não. Com certeza ainda não. Mas você concorda que isso passa por você trazer informações para a grande massa? Sim. Sobre os benefícios de uma energia solar, sobre o que pode trazer de benefício? A grande diferença é o seguinte: se você tem muitas usinas grandes gerando longe, nós estamos aqui em Goiânia, no grande centro. Tem muita gente consumindo energia. Só que as maiorias das grandes usinas, elas estão longe. Para trazer toda essa energia para cá, nós temos perdas. Nós temos perdas comerciais e perdas técnicas, o fio esquenta. Nós temos toda uma situação que faz a energia chegar aqui com uma qualidade inferior. Por isso entrou, já há tem algum tempo, a geração distribuída. A geração distribuída, que são as placas solares nos telhados, né? É justamente a ideia de que vamos trazer a geração de energia para junto da onde as pessoas consomem. Porque se eu tenho um gerador gerando energia para perto de onde as pessoas consomem, eu tenho menos perdas, eu tenho melhor qualidade de energia. Só que falta o quê? Falta um maior incentivo. E aqui a gente consegue fazer isso, pelo clima também. Completamente. O clima do Centro-Oeste. Não, o clima do Centro-Oeste é favorável a isso. Eu falo Goiânia, Mato Grosso do Sul, tudo que está aqui no Centro-Oeste é favorável. Sem dúvida. O Nordeste é a terra do sol. Sim, só que é o que ele está falando, né, do entrave de você buscar essa energia, né, de outro estado, mas você ter ela também aqui, uma usina hidrelétrica, uma usina elétrica, por exemplo, de energia solar numa fazenda, ou fazenda distribuir isso, tanto para a fazenda como para a propriedade dele na cidade, e outras é possível. A gente não tem essa venda de energia como em outros países, né? Exato. Que daria para fazer também. Não, dá não. Quer dizer, tem que abrir isso. Exatamente. Porque você também viraria um empresário do setor. Você tem muitas possibilidades. Aí a concorrência é grande. Hoje já tem várias empresas, até eu mesmo. Nós estamos com uma empresa lá no escritório, não vou dizer o nome, porque eu acho que não é... Não sei se ela gostaria, mas ela é conhecida no estado aqui, principalmente em Goiânia, como uma grande construtora, e ela tem uma vertente que ela tem várias PCH e o... como é que é a sigla de fotovoltaica? Mini GD ou micro GD? Não, começa com U, agora me falhou. O FV. O FV. E o FV. Então eles têm e dominam isso aí e fazem comercialização. Quando eu falo de comercializar, é a gente também. Por exemplo, a pessoa que monta e que sobra essa energia. Perfeito, mas esse modelo de negócio existe, tá? Alguns entraves burocráticos precisam ser ultrapassados, vamos dizer assim, mas existe hoje em dia, por exemplo, não sei se você mora em apartamento ou em casa, mas vamos supor que você mora em um apartamento que você não tenha espaço no seu telhado. Existe hoje, não é uma energia por assinatura, mas o jargão é esse, tá? Que você pode, na sua casa, consumir energia de uma usina solar sem você ter energia solar. Por quê? Porque a Lei 14.300, que veio lá em 2022, foi regulamentada lá em 2023, ela trouxe essa possibilidade. E isso foi muito bom. Ela abre a possibilidade para o micro e para o mini gerador de energia, através dos painéis solares das usinas fotovoltaicas. Porque antes você só falava em grandes hidrelétricas. Você fala de Itaipu, você fala de coisas massivas, gigantescas. Hoje você pode ter uma pequena usina, né? Ocupando um espaço de 600, 700 metros quadrados numa chácara, é o que eu tenho, graças a Deus, desenvolvido bastante aqui no agronegócio. Eu vim no Rio de Janeiro justamente para isso, porque às vezes a gente não fala somente com os grandes fazendeiros. Mas com os pequenos, também que precisam, que mais precisam também. Olha, eu vou dar um exemplo. Nessa semana eu apresentei um projeto para um senhor que ele quer ter a aposentadoria dele. Ele tem lá a parte que ele planta, tem o bananal dele, tem a parte que ele tá plantando ali soja, e ele falou, cara, Bruno, agora eu tenho esse terreno todo aqui. Eu quero fazer a minha usininha aqui, porque vai ali, ó, cair mês a mês aqui para mim, 6, 7 mil reais
mais limpo, livre de imposto já, que paga a minha fazenda, o payback dessa usina é de 2 anos. E o investimento disso? Por volta de 350 mil reais. E o retorno, a taxa de retorno é por volta de 2% a 3%. A verdade é que você não pega 350 mil reais e coloca num banco e tira 3% nunca. Sim. Não pode. Se você comprar... Não, sim. E mesmo se você fizer um outro paralelo, pega 350 mil reais, compra um apartamento para ver se você vai alugar ele por 7 mil reais. Você não vai alugar ele por 7 mil reais. Entendeu? Você vai alugar ele por 1.500, 2 mil reais e ter a dor de cabeça com o inquilino. Esses fazendeiros, esses pequenos fazendeiros, que têm muitas chácaras, né? Mas às vezes são chácaras muito grandes, né? Colocam ali no espacinho de 700, 800 metros quadrados, estão resolvidos, entendeu? E aí, isso é um modelo de negócio que é muito passivo e precisamos desse tipo de energia porque Goiânia, Goiás como um todo, consome muita energia e trazer, justamente o que eu estava falando antes, essa geração para a próxima é perfeito. Para que o pessoal entenda, isso é diferente, por exemplo, de você ser um mini, né, um micro empresário no setor, é diferente daquelas pessoas que vendem. A gente deixa a sua conta mais barata. É diferente, é bom a gente... Também, mas também existe isso, né? Existem as empresas que você coloca, né? No meu condomínio mesmo, onde eu resido, foi feito isso. Nós contratamos uma empresa e a gente paga a energia, vamos dizer assim, para essa empresa. 20% ali mais barato. 20% mais barato. Então, eles dão esse desconto, né? Nós temos, né? Você falou aí das fazendas, não nós temos áreas também que, por exemplo, solos que não são produtivos, são solos, às vezes, muito com uma situação que não compensa ali você plantar ou às vezes você fazer uma pastagem. Você pode fazer. Mas bate o sol. Bate o sol. Olha o tanto que é problemática de políticas públicas. Em 2017, eu estive num órgão ambiental, eu estava como diretor lá, e me apresentaram um projeto de energia para... Quando eu vi, era aqui em Goiânia, né? Era Goiânia Solar. Uhum. Eu falei, nossa, quando eu começaram a falar, eu falei, maravilhoso. Então, assim, nós vamos possibilitar, não sei o quê. Aí eu fiz a seguinte pergunta. Energia para toda. Não, assim, porque era para população de baixa renda, né? Porque em alguns desses, tipo aquela região Orlando de Moraes, ali que teve aqueles Minha Casa Minha Vida, aquelas de moradia popular, tiveram, por exemplo, o aquecimento da água. Só que, infelizmente, em poucos meses, já praticamente quase 90% já tinham desaparecido. As pessoas vendiam, infelizmente. Nossa. Mas aí eu peguei e falei, nossa, vai ser bom. A ideia, então, é dar um incentivo, às vezes de um ISS, né? Porque não pode ser outro, mas do ISS alguma coisa, ou IPTU, para quem colocar essas energias, porque aí é um ganho ambiental que tem que pensar. E Goiânia, Goiás tem um déficit, né, produz, consome muito. Então, às vezes, indústrias têm dificuldade em conseguir, porque você tem que fazer um pedido especial. Você tem que ter para você ter a carga ali disponível, você tem que pedir um aumento de carga, equatorial aprovar, tudo isso. E às vezes não tem. Então, mas por quê? Porque ela já está consumindo muito. Então, se a gente incentivar essa utilização doméstica, vamos dizer assim, da energia... É muito melhor. Vai ter. Não tem como ter incentivo, porque senão tem que ter previsão, tem que ver de onde vai tirar a receita. Ou seja, vê ali naquele momento, faz um discurso de ambiental, de sustentabilidade, mas as políticas públicas, na verdade, elas vêm, né? Vamos falar no agronegócio, né? O agronegócio, ele planta a solução e o governo planta a dificuldade, né? Eu acho que essa é a principal. No agronegócio tem várias formas de você utilizar. Você falou do pivô, né? Tem as placas que são móveis que você pode levar para determinados locais. Você pode mudar. O próprio bombeamento. Você utilizar placas solares para poder ajudar no bombeamento vindo de algum reservatório de água, até para poder a própria irrigação. Mas entendeu? Não existe uma adesão maior, Bruno, pela falta de incentivo ou pelo desconhecimento? Eu acho que é uma mescla, tá? Eu acho que o incentivo ele poderia aumentar, mas as pessoas... como todo brasileiro, o brasileiro ainda é meio desconfiado das coisas, né? Como o colega estava falando aqui, a gente estava falando no início. A questão de você poder usar
receber energia solar lá no seu apartamento é a linha final desse modelo de negócio que eu estava falando. O pequeno produtor coloca lá uma usina na chácara dele, mas ele vai comercializar aquilo ali de alguma forma, né? Não é comercializar energia porque a legislação não permite falar que é um comércio de energia. Mas, no final das contas, você recebe crédito de energia na sua casa sendo oferecido por volta de 15%, 20% do que você paga hoje, e esse é o ciclo desse modelo de negócio. Só que as pessoas poderiam entender mais, ser mais educadas em relação ao que tipo de informação chega até elas, para que elas possam entender que elas podem consumir mais energia solar, e a partir do momento que você tem demanda, você tem a entrega, entendeu? Então, quanto mais pessoas consumirem energia de usinas solares, mais investimento vai ser feito em usinas solares, e sem dúvida, com a parte do governo, tendo o incentivo para ajudar esse desenvolvimento, a gente fecha um ciclo perfeito aí de renováveis, entendeu? É todo mundo consumindo energia verde e o investimento acontecendo. Eu tô vendo uma questão, não sei se você vai concordar, Bruno, mas essa medida provisória, ela vem, na verdade, como se fosse uma forma de você vai totalmente ao inverso da questão da política ambiental, porque você é o mesmo que você multar quem não está poluindo. Ou seja, quem está sendo sustentável. Você multa quem... Vamos dizer, na questão até, por exemplo, da geração do lixo, né? Que é a questão aqui. É a mesma coisa de você multar quem recicla e dar subsídio a quem encaminha pro... Então, assim, seria a mesma coisa de falar, não, a partir de hoje, quem promover uma compostagem, promover uma reciclagem ali dentro, você vai pagar uma taxa porque você não está mandando lá para o aterro. É totalmente desproporcional, é não pensar no futuro. Então, assim, as políticas têm que ser voltadas. O agronegócio, ele vai ser beneficiado e às vezes as pessoas podem imaginar, mas vai dar um subsídio para o agronegócio porque o agronegócio, ele quer ter mais lucro. Não. E o tanto que isso vai beneficiar. E é um negócio, às vezes, até à parte, porque o produtor, como o Bruno falou, né, Moraes? O produtor tem a chácara dele, o sítio dele, ele produz, é um pequeno agricultor familiar, tem uma produção pequena ali, e tem um espaço que ele faz daquilo uma usina, para ser também um empresário da área. Perfeito. Então, ele usa a energia para a fazenda, para a produção dele, mas usa para venda também. E como que a população como um todo pode se beneficiar disso? Pode usar a energia desse produtor? Porque quando a energia vai estar sendo gerada, né, não necessariamente ele vai estar consumindo aquela energia ali, né? A energia vai estar sendo injetada na rede e ela vai escoar, né? Vai para onde estiver tendo consumo, aquela energia vai para outras casas de vizinho e tudo mais. Como é que isso funciona dentro das distribuidoras? Quando qualquer tipo de usina solar, você termina a construção dela, coloca-se outro tipo de medidor que está na sua casa. Esse medidor, ele mede a energia que você consome, mas também mede a energia que você está injetando na rede. E a partir desse ponto, da energia injetada na rede, que eu consigo distribuir essa energia, porque elas viram crédito de energia dentro da distribuidora, tá? Falando aqui de Goiás, a distribuidora é Equatorial. Então, a partir do momento que ela contabiliza, o Bruno gerou 10.000 kW de energia, eu posso colocar quantas unidades consumidoras eu quiser. Tem algumas situações que tem que estar na mesma titularidade, algumas outras coisas, que para receber aqueles 10.000 créditos de energia. Então, esse é o modelo de negócio. As usinas grandes de investidores, médios, que eu quero dizer, né? Eles montam essas usinas, oferecem essa energia para o grande público, né? Pequenos lojistas, residências, apartamentos que não tem como colocar, e você vai ver na sua conta de energia um crédito. Você vai ver lá um lançamento de 1 kWh abatendo da sua conta de energia. E lá, para aquele, Bruno, e aquele, o senhorzinho lá, ele vai receber mensalmente um valor. Que é isso que você falou. Exatamente. Então, assim, ele dispõe de um primeiro capital para poder fazer a usina, depois, manutenção baixíssima, deixar o sol bater e a rentabilidade é muito boa. Muito boa. Né? Para quem tem a área,
para quem tem a área disponível. E a área está ali parada. A área, muitas vezes, ele não está empreendendo, não está produzindo. É uma área improdutiva, não por causa dele, mas como eu mencionei, às vezes ela não tem viabilidade técnica para aquilo e ele está produzindo, né? O Bruno falou no começo aqui a questão de que os reservatórios constantemente. Mas eu sempre faço uma análise, Bruno, você vai lembrar, que eu lembro dessa notícia, que foi, na época ainda, não sei se foi 98, 2000, por aí, que houve uma campanha para redução dos reservatórios de água. Se você lembra, não sei se você lembra disso. E agora falam isso. É claro que a ideia era diminuir o impacto ambiental, né? Então, mas hoje a gente está vendo que às vezes, eu não sei se foi a política mais correta, né? Porque hoje nós temos esse problema, porque mesmo sendo impactante a inundação, né? Mas ela com certeza ela é menos do que as termoelétricas. Isso com certeza absoluta. Poluem bem menos. Sem dúvida. Então, e mais uma vez eu vejo que está indo nessa vertente, ao invés de incentivar. Aí, assim, o que eu acho que o que eu defendo, eu acho que tinha que ter mais subsídios, ao invés de criar, tinha que ter mais subsídios para que a população residencial utilizasse mais energia fotovoltaica, né? Incentivasse para aquisição dos medidores, das placas, porque isso vai beneficiar, inclusive, toda uma rede, né? Como o Bruno falou, é interligada. Então, aonde estiver tendo uma demanda que a indústria não está conseguindo aumentar a sua produção, a indústria ou não está conseguindo nem instalar, e agora nós temos que pensar, ainda tem uma questão. Os carros elétricos estão aí. Eu sou um pouco resistente. Mais uso de energia, né? Muito. Nós não temos capacidade para se a gente aumentar, eu vi um estudo aí, eu não sei se aumentar 10 ou 20% ou a frota, na verdade a frota chegar, acho que a 20, 30% da frota dos veículos nacionais elétricos, a gente não tem capacidade energética, né? Teve uma cidade em São Paulo que adquiriu ônibus, ela não tem condição de carregar, os ônibus estão parados porque ele não tem condição de carregar. Então, assim, por quê? Com certeza a população, o residencial está consumindo, porque é uma cidade, e não está tendo a quantidade para gerar. Então não seria lógico você incentivar esse consumo, porque você vai diminuir, você vai propiciar uns investimentos maiores, você vai propiciar uma possibilidade de fazer a transição energética e aí, num futuro, ainda não vou falar nem longo, mas médio, nós vamos estar beneficiando o meio ambiente. Então, assim, diminuir discurso e aumentar as ações positivas e benéficas para quem quer produzir, quem quer ser sustentável, né? Sem dúvida. E o que a gente espera, né, desse futuro? O que pode ser feito, inclusive quem está no setor trabalhando, para melhorar esse cenário, para chegar o conhecimento, para chegar a ajuda a quem mais precisa, por exemplo? Olha, investir, né, no setor de renováveis. Eu vejo muito a questão da proatividade de passar a informação para a educação, para a população, vindo ainda do setor privado. Tá? Porque acaba sendo aquele setor que tem um interesse maior. Fazendo só um pequeno paralelo no que você acabou de falar, pensa não somente nos carros elétricos, né? Pensa nos data centers para inteligência artificial, que consomem uma quantidade de energia absurda, né? Só que aquela coisa, ao mesmo tempo que eles precisam de energia, eles também precisam de uma volatilidade de dados, né? Então você não pode ter um data center, às vezes, lá no Nordeste e o meu público principal ser aqui em Goiânia ou em São Paulo, porque trazer a informação de dados também é precário. Então você precisa que eles estejam ali próximo dos centros. Se você não consegue carregar carro elétrico, como é que você vai botar um data center, 10 data centers em São Paulo, no Rio de Janeiro ou aqui em Goiânia? Então, é claro que nós precisamos melhorar a nossa política para relação a isso. Uma vertente em relação à arrecadação do governo, né? Há 3 anos atrás, o imposto de importação dos painéis era 0. Zero. Gradativamente, o governo foi aumentando. Passou para 7,5%, passou para 9%, hoje está em 25%. Nossa. Então, se isso não é uma forma de falar assim, não, eu não quero que você gere energia renovável, não sei o que quer. O quê, né? Sim. Entendeu? Porque se eu quero incentivar, eu reduzo imposto. Tinha que ser ao contrário. Aqui, o governador, o Caiado, ele fez uma coisa
ao meu ver, muito assertiva, que foi o seguinte: pela lei, o governo estadual poderia cobrar ICMS nessa energia injetada que a gente conversou. Ele tirou. Não vai cobrar, cara. Não vou cobrar, eu quero incentivar. Não, tentaram até, na verdade, impor que ele instituísse. Cobrasse, exato. Ele falou, não vou isso cobrar. É inconstitucional, não vou cobrar. Não vou cobrar porque eu quero desenvolver o meu estado em relação à energia renovável, como é que eu vou botar mais coisa para ser paga? E eu acho que isso daí tinha que ser judicializar, né? Exato. Ele teve que judicializar porque o governo federal queria. Exato. Só que aí é aquela coisa, né? Você briga de poderes, né? E a população fica ali no meio, naquela corda, puxando corda para um lado, puxando corda para o outro, e às vezes as coisas não andam. E aí a gente fica parado, sem desenvolvimento, e a explicação. Por que o Brasil nunca deixa de ser aquele foguete sempre sendo boicotado, né? E aí, por que assim, o que eu tô vendo é que não querem que a gente produza, que a gente faça a transição imediata, nem a futuro. Por quê? Como o Bruno falou, antes era 0, foi para 7, foi aumentando, nós estamos a 25. Agora nós temos a medida provisória que também criou benefícios e esse benefício vai ter que encarecer para o outro lado. Vai encarecer as placas solares, vai encarecer o investimento. Ou seja, aquelas pessoas que já investiram também, elas e as que pretendem agora investir, e o medo que elas têm? Hoje eu tô, mas e amanhã? Será que amanhã o governo vai vir com obrigar a ser cobrado o ICMS? Será que o governo amanhã não vai vir com uma taxa, né? Taxar, e aí eu vejo que é um absurdo, taxar o sol. Taxar o sol é taxar o futuro, gente. Então, essa discussão eu já ouvi muito, a taxar o sol, só que faltava. Porque hoje a gente... E assim, a geração fotovoltaica, eu vejo que ela até é melhor do que a própria eólica, né? Apesar da eólica ser muito boa, mas ela tem um impacto até pela produção, para você construir aquelas usinas, aquelas hélices, né? Mas aquela turbina lá, não sei se é turbina, são turbinas, né? Você consome também muitos recursos. Então, na hora que às vezes você coloca na balança quais os benefícios e o que ela consumiu para ter, aquilo não fica tão vantajoso. Agora, a fotovoltaica não. E a fotovoltaica, você não precisa de um espaço grande. Você pode, num telhado de uma residência, você pode diminuir o consumo ali, ou 100%, eu acredito que se você diminuísse o consumo de uma cidade eu ia falar 50%, mas eu vou colocar em 30%, o benefício para a rede interligada vai ser muito grande. Sem dúvida. O benefício ambiental. Fora que o seguinte, pode chegar um momento que a gente vai falar, olha, vamos encerrar todas essas usinas termoelétricas que causam uma poluição gigantesca. Não é esse o futuro que a gente pretende? Com certeza. O grande desculpa. A fala é boa, né? Mas pena que não se coloca na prática. Sim. Às vezes, para não ficar parecendo que a gente está contra, né? Não, mesmo tendo toda essa situação de não incentivos do parte do governo. Muito porque a população começou a conhecer mais e fazer das instalações, os preços, sim, vieram diminuindo. Só que aí parece que liga aquele sinal de alerta. Opa, se tem muita gente comprando, vamos botar um impostinho a mais ali para morder alguma coisinha. Mesmo assim, ainda vale muito a pena para o consumidor residencial, para o investimento, e quanto mais nós tivermos esse desenvolvimento, vai valer cada vez mais a pena, entendeu? Nós desenvolvermos a parte da energia renovável para os grandes centros e para o agronegócio, porque economiza, você tem uma redução aí de quase 90% da conta, porque fica um resquíciozinho ali de imposto, né? Sempre imposto, né? Mas você reduz ali toda a parte de consumo de energia, então vale a pena para o microempreendedor, vale a pena para o dono de casa que está lá, quer ter o conforto da família, ar-condicionado ligado naquele calorzão, ficar com medo da conta de luz, vale a pena sim o investimento em energia solar, e a gente espera aí que para os próximos anos a gente tenha algum tipo de mudança, né? Tomara. E a gente vai deixar até o contato das redes do Bruno, né, na descrição desse episódio, para você que se interessar, você que é do agro, quer empreender também nesse ramo. Eu não quero empreender, mas eu quero consumir uma energia mais barata. Perfeito. E mais limpa, né? Não, eu tenho um amigo que o sogro dele, né, ele tem uma fazenda lá em Goiatuba,
essa fazenda, ela tem áreas ali que são muito pedregosas, então não tem viabilidade, e ele está buscando implementar, mas falo que ele agora já está um pouco mais receioso, por causa dessa previsibilidade, né? Eu acho que, principalmente falando no agronegócio, que a gente tanto defende, o agronegócio não quer benefício, ele não quer subsídio, ele pelo menos espera previsibilidade. Né? Ele não quer, como o Bruno falou, já hoje não, vamos colocar um pouquinho ali, vamos colocar uma taxa. Gente, o governo, a gente não pode mais carregar o governo, né? Na verdade, é o contrário, o governo tinha que ser um aliado nosso. Eu gosto de falar que é o seguinte, o governo, ele é o nosso principal sócio, sem dúvida. que não produz, cria obstáculo e fica quase com a maior parte das nossas... Do nosso lucro, né? Não é nem lucro, da nossa receita. E ai de você que você não pague lá as guias de imposto não, para ver se você não o sócio que eu falo assim, é o lucro, né, que a gente tem do trabalho. Com certeza, sim. Vou fazer até uma polêmica. Vocês ouviram uma questão que eu achei primordial, que se discute muito, o Brasil vai chegar a E isso eu não vou falar de governo, porque isso é uma história, né? É do Brasil, né? Mas que o Brasil, o medo do Brasil virar um comunismo, uma coisa, porque aí vai perder a propriedade privada. Aí eu vi uma crítica que foi o seguinte, no Brasil não tem propriedade privada, ninguém é dono de nada. Aí, mas como assim, né? Eu tenho por exemplo, eu tenho minha casa, eu tenho minha matrícula, minha escritura, eu sou dono. Não, se você, por exemplo, sofre um acidente, aí você fica 10 anos em coma. Aí sua família preocupada, fala, não vamos gerar nada não, vamos pegar a casa dele, lacrar, ele fica lá dentro, vamos pagar ali, mas vamos deixar ele ali. Ele não vai consumir nada, não vai usar nenhum serviço público, nem nada, tudo, vai ficar ali. Em 10 anos, aí ele acorda, né? Eu acordei, vou lá, o que eu tenho? Nada. Porque se você tem o carro, o IPVA já consumiu todo os coisas, já executou, já tomou o seu carro. Sua casa, IPTU e outras coisas também. O imposto de renda, se você tiver alguma renda, também. Ou seja, na verdade, nós somos um grande inquilino do governo, né? Então eu vejo que é nosso sócio, o proprietário da nosso imóvel, a gente é o inquilino deles. A gente paga para viver, literalmente. Totalmente, né? Exatamente. Bruno, querido, muito obrigada. Eu que agradeço. Pela sua vinda aqui. Como a gente falou, vamos deixar as redes, os contatos do Bruno na descrição desse episódio. Para quem se interessar, né, ter ele aí como base, essa ajuda para virar um empresário do ramo ou, como eu disse, consumir também, né, Moraes? Com certeza, vamos espalhar mais essa energia renovável aí, porque existe muita possibilidade, vamos fazer o nosso país crescer, que eu tô aqui para ajudar o máximo que eu puder. Obrigada, Bruno. Moraes, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, é muito bom discutir, principalmente um tema. Bruno, parabéns, a gente viu que assim, o seu conhecimento é vasto, né, e espero sim que essa sua previsão, vamos dizer assim, o seu sonho de ver um Brasil sustentável de forma energética, na transição energética, seja um resultado a curto prazo. A curto, que a gente consiga ver também, né? Isso. E não só nossas gerações. Isso aí. Obrigada, viu? Nada, eu que agradeço. Essa foi mais uma edição do Pod Agro. Até a próxima.